Oi, Mayumi. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui, né? Que você está pedindo. O dióxido de carbono, CO2, é conhecido também por gás carbônico. É um óxido formado por átomos com diferentes eletronegatividades. Com base nessas informações, explicar por que a molécula de CO2 é classificada como apolar, né? Então eu quero saber por que a molécula de CO2 é classificada como apolar. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Carbono, olha só. Dióxido de carbono seria isso aqui, tá certo? Você tem quantos elétrons na última camada? Você tem quatro elétrons na última camada, são quatro elétrons de valência, portanto, ele vai fazer o quê? Quatro ligações, tá certo? Aí o que acontece? Ele vai combinar com o oxigênio. O oxigênio, ele tem quantos elétrons na última camada? Duas. Então, vamos dizer assim, ele tem duas ligações assim, ó. O carbono tem quatro aqui, ó. Tá? Ele fala que vai ter que pegar um desse com dois desse. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Né? Olha só. Ele está perguntando aqui, ó. Explique por que a molécula de CO2, que é isso aqui, é classificada como apolar. Olha só. Tá vendo que os elétrons estão aqui, né? O que seria cada uma desses risquinhos? Seria a par de elétrons. Um par de elétrons compartilhado, né, por um elétron do oxigênio e outro pelo carbono. É isso que está acontecendo, né? Aí você vai ter o quê? Você vai ter uma resultante. Como que é essa resultante? Olha só. Tem o carbono. O oxigênio é mais eletronegativo. Na tabela periódica, ele está mais à direita, o oxigênio, em relação ao carbono. Então, na tabela periódica, está aqui assim, ó. Tá? O carbono está mais ou menos por aqui e o oxigênio está mais ou menos por aqui. Os que estão mais à esquerda, ou melhor dizendo, os que estão mais à direita, eles são mais eletronegativos. Então, vamos dizer assim, você vai ter um momento, né? Uma coisa assim, ó. Dizendo assim, ó. Você tem mais elétrons que estão chegando mais para o lado do oxigênio do que para o carbono. Aí você aqui, ó, tem a mesma coisa, tá? Quando ele fala assim, a ligação entre carbono e oxigênio, a ligação, nós chamamos de ligação polar, porque tem uma polaridade. É como se aqui fosse mais negativo e aqui fosse mais positivo, porque os elétrons vai mais para o lado do oxigênio. Então, aqui tem mais, a densidade de elétrons aqui é maior do que aqui. Então, nós temos o quê? Ligação polar, tá certo? Que é a mesma coisa, ó. Positivo aqui, né? Aqui está positivo e aqui negativo. E a intensidade é a mesma porque são de mesmas espécies químicas, tá certo? Então, a ligação é polar. E com relação a, tá certo? E com relação à molécula, primeiro, ligação entre elas é polar. Mas e a molécula? A molécula é você precisa saber a resultante dessas duas ligações. Como assim? Você soma essa com essa, tá? Então, por isso que fala que a resultante vai ser o quê? Igual a zero. Quando a resultante é zero, nós temos molécula apolar. Então, ligação polar é isso aqui, carbono com oxigênio. Duas espécies químicas diferentes, nós temos ligação polar. Pela geometria, né, se você somar, esse lado é igual a esse. É como se o oxigênio estivesse puxando para o lado dele e esse oxigênio estivesse puxando para o lado dele. Então, a resultante é zero. Então, nós temos molécula apolar. Aí ele fala assim, monte a fórmula estrutural do CO2, indicando os momentos dipolares de cada uma das ligações e calcule o momento dipolar resultante. É isso aqui, ó. Tá? Então, explicar por que a molécula CO2 é classificada como apolar, simplesmente falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui é uma ligação apolar, tá? Devido a isso aqui. E montar a fórmula estrutural do CO2, indicando o momento dipolar de cada uma das ligações. Esse aqui é o momento dipolar. Ele fala dipolar porque são dois polos, tá certo? Esse aqui é o momento dipolar, esse aqui é o outro momento dipolar. Você pode chamar momento dipolar aqui, ó. Momento dipolar 2. Os momentos dipolares resultantes vai ser a soma dos dois, né? De mais 2, tá? Inclusive ele coloca até um vetor aqui. Lembra da física? É um negócio assim, tá? Dividindo os dois, né? Tá certo? Ele está somando o momento dipolar resultante. Como é vetor, você tem que ver o quê? O que está indo para a esquerda, o que está indo para a direita. O que isso quer dizer? Ele precisa ter direção e sentido. Os dois estão na mesma direção, horizontal, sentidos diferentes, mesma intensidade, portanto, eles são o quê? Em termos de moléculas, são moléculas apolares, tá? Porque você tem um aqui, ó, que é 2, né? E aqui é o 1. O tamanho dos dois são iguais, mas a direção são diferentes. Por exemplo, esse está vindo para cá,
né, para o lado esquerdo, esse aqui está pedindo para o lado direito. Sentido é diferente, direção é igual e a mesma intensidade, então o momento resultante é zero. Tá certo? Até mais.